Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, revendo amigos. Obrigado, Gerson, pela oportunidade. E é um assunto muito prático em nossas vidas. Como fazer a sua devocional. Algo que deveria ser natural na vida do cristão. Algo que deveria ser diário. Nós temos muitas dificuldades. Eu não sei se sou eu, mas é difícil, tem dias de fazer a devocional, por diferentes fatores. Às vezes a vida está um pouco corrida, estressante, às vezes um motivo de doença. Lá em casa, por exemplo, alguns sabem, eu tive um bebezinho, né? Eu e minha esposa tivemos um bebezinho há pouco tempo, ele está com 4 meses, e a vida mudou, né? Quem é pai aí sabe. E o pessoal até na igreja que está achando que eu sou muito espiritual, porque a gente tem um grupo de WhatsApp na liderança ali do Ministério de Integração, e a gente compartilha o devocional dentro desse grupo. E o meu compartilhar é às 2 horas da manhã, às 4 horas da manhã. O pessoal está achando que eu sou espiritual demais. Mas eu não acordo na madrugada para fazer o devocional, confesso para os irmãos. É ele que me acorda agora. Mas vamos, então, hoje trabalhar esse assunto sobre devocional. A intenção nossa aqui hoje não é trazer algo expositivo na Bíblia, não é trazer uma pregação, mas trazer sim algo prático. Porque alguns podem até fazer a devocional todo dia, mas outros não conseguem. Outros não têm essa facilidade. Então você vai ser desafiado a ajudar o seu irmão. Tá bom? Antes eu quero ler um texto que está no Salmo capítulo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz é próspero. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha só que interessante, o texto já diz tudo. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor dia e noite. O que é esse meditar? Está ligado ao nosso devocional. É você ter diariamente alimento sólido para a sua fé. Você pode perceber, você pode participar de congressos, você vai participar do Legacy aqui o ano todo, vai ser tratados vários e vários assuntos, mas no final, sempre chega no mesmo lugar. Vida de oração, leitura da palavra. Pode perceber. Se você, meu irmão, já escreveu suas metas de 2024, um conselho de amigo aqui, faça a sua devocional. Eu tenho certeza que várias áreas da sua vida vai ser transformadas. É bênção estar num culto, é muito bênção participar de legendários, de congressos e vários eventos que a igreja proporciona, mas nada substitui o silêncio do teu quarto. É lá que o Senhor trata. É lá que o teu orgulho é deixado de lado. Quem é casado aqui sabe, muitas vezes você está cheio de razão, deu uma briga, e aí tu vai lá fazer teu devocional, abre a Bíblia, e vem o Espírito Santo e fala, vai lá e peça desculpa, resolve essa situação. E aí você até vai lá, né? Desculpa aí, amor, Deus falou comigo. Agora, se você não tem essa comunhão diária com Deus, como que você vive? Tem até aquela música famosa aí no mundo, né, do Zeca Pagodinho, ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai tocando a vida, vai participando de alguns cultos,
e, na verdade, não tem comunhão com Deus. Então, hoje nós vamos ser desafiados a aprender a fazer a nossa devocional. Existem várias formas de fazer a devocional, mas eu procurei trazer algo simples, prático e aplicável em nossas vidas. Pode passar o slide, por gentileza? Então, vamos pensar aqui o que é devocional. Temos que trazer isso, porque tenho certeza que muitas pessoas aqui nem sabem o que é esse termo devocional, até porque estão chegando agora, de repente. Eu procurei algumas referências de algumas pessoas que falam o que é devocional, mas talvez aqui alguém possa levantar a mão também e trazer uma definição para ti o que é a devocional. Devocional é um momento de reflexão e adoração que fortalece a espiritualidade do indivíduo. B, é um momento de adoração, oração e momento de ouvir a Deus através da palavra. Gosto dessa C aqui, devocional é o telefone do céu. Você está passando algum problema, liga lá para o Senhor. Tinha um pastor que falava, liga 00, fica de joelhos e quando sai fica ali como se fosse 2 zeros, né? Liga 00, fala com Deus. O Salmo 119 vai dizer, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Todos nós somos seres falhos, pecadores, como diz o pastor Michel, pecadores miseráveis. Infelizmente, como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Somos assim. Diariamente somos desafiados, não é porque é líder, porque é pastor, porque é mais novo, mais velho na fé, vai viver as mesmas dificuldades, e por isso todos os dias nós precisamos nos alimentar desta palavra, e também ter comunhão com Deus. Pode passar o slide? Por que será nós não fazemos a devocional? Vamos falar a verdade aqui, alguns até tentam. O cara pega a Bíblia lá, vou começar a fazer minha devocional. Eu vi que isso é muito importante. Só que aí o cara começa a ler, não entende o que o texto diz, não tem ninguém que de repente ensinou, e ele acha aquilo chato. E aquilo começa a se tornar algo que não é importante diariamente. Vem outras situações. E aí a gente corre um grande risco de se tornar até um ativista religioso, serve em todos os ministérios, é disposto, e acha que isso, somente isso agrada a Deus. Não, antes de qualquer coisa, o silêncio do teu quarto, o teu momento com Deus é o mais importante. O culto, a comunhão, é somente a cerejinha do bolo de algo que você construiu durante toda a tua semana. Então, vamos ver aqui 3 erros que nós cometemos, geralmente, ao fazer a devocional. Não ter um horário determinado. Você não tem horário. Eu hoje fiz de manhã, à tarde, à noite. Talvez, quando você criar esse hábito na tua vida, você vai até conseguir ter um horário ali meio solto, e dormir sem fazer a devocional, você não consegue, mas depois de um bom tempo. Mas quando você está iniciando esse novo hábito na tua vida, tem que ter horário, meu irmão. Tem que ter horário. Assim é a nossa alimentação, por exemplo. Se você não toma café da manhã e não almoça, bate 2 horas da tarde, pode colocar tempero numa pedra ali que o cara mastiga, porque está morrendo de fome. Come qualquer lanche, porque já passou do horário. Nós precisamos ter um horário de devocional. Alguns vai ser, de repente, de manhã, outros vai ser à tarde, outro à noite. Os legendários, por exemplo, tem a devocional lá às 7 horas da manhã. O Legacy é meio-dia, né, Gerson? Meio-dia e meia, de segunda a sexta. Tem vários devocionais que acontecem de forma online. Se você tem dificuldade, de repente, acesse um desses, procura se informar, busca talvez no YouTube devocional diário, mas tem um horário teu. Segundo erro que nós cometemos, levar o celular para a devocional. Eu não sei você, mas se você não tem uma Bíblia dessa aqui, de papel, você tem a grande
tendência a estar fazendo a devocional com o teu celular e de repente vem uma mensagem lá, da empresa, da esposa, ou até mesmo alguma conta que você esqueceu de pagar. Meu Deus, vou ter que pagar aquela conta. Você já sai da devocional, já entra no aplicativo do banco, resolve a situação. Cuidado com isso. Aquele tempo que você determinou de estar na presença de Deus, deixe de lado o celular. Procure usar ainda a Bíblia de papel. Até porque a tecnologia nos ajuda, mas você acaba perdendo, até mesmo, às vezes, aonde estão os textos na Bíblia. Tem pessoas até experientes já na fé que você fala, abre lá em Mateus, o cara fica procurando lá no Antigo Testamento quase, porque perdeu essa habilidade. Use a Bíblia de papel. Terceiro erro que nós cometemos ao fazer a nossa devocional, não ter um propósito definido. Sem um objetivo ou propósito, não chegamos a lugar nenhum. Qual é o foco do seu momento devocional? A quem se destina esse tempo e a que se destina esse tempo? Leitura da palavra, oração e adoração? Separar um tempo sem foco é perder tempo. Primeiramente, a devocional destina-se a Deus, um tempo de devoção a Ele. E, em segundo lugar, certamente, quando contemplamos a Deus através da palavra e oração, estamos crescendo espiritualmente e desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. A devocional não é para você. Isso é muito interessante, tá, irmãos? Você vai notar que, às vezes, você está passando um aperto financeiro. Dá um exemplo. Está apertada a situação financeira, você não sabe para onde ir, e aí você vai orar e vai fazer a devocional, vai ler um texto dentro da palavra de Deus, e o texto não fala nada disso. Você está esperando que Deus fale com você sobre finanças, ele vai lá e fala sobre orgulho, vaidade. Aí você fala, puxa vida, mas Deus começa a trabalhar em outra área na tua vida, porque Ele sabe qual é a raiz do problema. Ele sabe que talvez você está passando um problema financeiro porque você está cheio de orgulho, cheio de vaidade. E antes de tratar lá a tua carteira, o teu cartão de crédito, precisa tratar a fonte do problema. De parar de se comparar com o vizinho, com os amigos, em lugares que você não pode. E ele vai trabalhando isso. Como diz uma historinha, né? Diz que a irmã chegou para o pastor, pastor, Satanás está acabando com a minha vida. Olha, é o capeta, eu vivo endividada dele. Ele falou, dá a carteira aqui, está expulso em nome de Jesus, quebrou todos os cartões de crédito dela. Então, gente, a gente precisa ter um propósito definido, tem que saber que a tua devocional é para Deus, teu momento de adoração. Então, vamos lá, pode passar? Como fazer a devocional? Nós vamos ter vários aplicativos hoje. Se você colocar aí na tua loja de aplicativos, vai ter vários aplicativos de devocional. Mas algo muito interessante que nos últimos tempos, a Primeira Igreja Batista, que também começou a trabalhar, é o livro Guerreiro. Quem aqui já fez o curso Guerreiro, só para eu saber? É bênção, não é, gente? Ali tem um formato bem legal para se fazer a devocional. Não é o único. Com muita humildade eu falo, tem vários formatos para se fazer a devocional, mas aquele método ali ajuda muito as pessoas que estão iniciando essa prática em suas vidas. E como é esse método? Fazendo perguntas para o texto. Então, por exemplo, no final aqui nós vamos ser desafiados a fazer uma devocional juntos, por isso que tem uma folha em cada mesa. O que vai acontecer, tá? Eu vou dar um texto aqui, vou dar um tempo para cada mesa e juntos nós vamos procurar responder, não precisa responder todas essas perguntas, mas a ideia é, você está lendo a Bíblia, por exemplo, comecei a ler o livro de Marcos, capítulo 1, aí você está lendo e você faz essas perguntas para o texto e você tenta aplicar na sua vida. Tá? Então, como é que é? Por exemplo, vai ter o texto lá de Mateus 5, você vai olhar para o texto e vai ver se dá para responder alguma dessas perguntas. Por exemplo, uma promessa da qual você pode se apropriar. Sabe aquele texto que o Senhor fala assim, eu te farei uma bênção? É uma promessa de Deus. Um pecado a ser evitado, uma aplicação a ser feita, algo novo sobre Deus,
quem, quando, ou o que, onde ou porquê. É interessante isso aqui, tá, gente? Porque, por exemplo, tem texto que você precisa ver o contexto. Eu vi até esses dias atrás na internet, o cara ia viajar de avião, vou ler a Bíblia aqui, abriu aquele devocional tipo horóscopo, né? Já viu? O cara abre a Bíblia assim, fala comigo, senhor, e coloca o dedão lá. Perigoso isso. Estava assim, certamente hoje morrerás. Imagine. Não dá para ser desse jeito. Hã? Logo estarás comigo no paraíso. Então, esse tipo de devocional não dá certo. Então, é necessário você saber o contexto, ler todo o texto, por isso que precisa de tempo. Destaque as palavras interessantes e pesquise. A Bíblia é uma bênção, mas você também pode usar da pesquisa. Por exemplo, já viu aquele texto da mulher do vaso de alabastro? Que ela chegou na presença do Senhor e quebrou um vaso de alabastro. O que é isso? Vaso de alabastro. Aí você vai pesquisar, você vai ver que era um vaso onde a mulher deixava o perfume para a sua noite de núpcias, e era um perfume muito caro na época, e quando ela chega e quebra aos pés de Jesus, é como se ela estivesse dando tudo o que ela tinha de si ao Senhor. Olha só como muda quando você faz a pesquisa. Então, é necessário que você marque ali as palavras que você não conhece e faça uma pesquisa. Tá? Outra dica importante aqui, depois nós vamos voltar nessa pergunta, no momento de compartilhar na mesa, que é fazer a devocional juntos. Hoje todo mundo vai sair daqui, Gerson, com um devocional feito. Olha que benção. Quem não fez hoje vai sair daqui com a devocional feita. Uma Bíblia de linguagem fácil. Tá? Às vezes a pessoa está usando a Almeida lá de 1945, a versão, vai sentir dificuldade. Use uma Bíblia NVI, por exemplo, em várias linguagens de fácil entendimento. Escreva a sua devocional. E aqui eu quero dar uma última dica antes de fazer esse momento na mesa, que é escrever. Você tem que ter um caderninho, meu irmão. Escreva aquilo que você aprendeu, mas eu, particularmente, faço algo até diferente. Aquilo que eu aprendi, eu escrevo como se fosse uma cartinha de Deus para mim mesmo. Isso é tão gostoso que depois de algum tempo, você está passando por alguma dificuldade, você abre o teu próprio caderninho com as tuas palavras, Deus fala contigo com aquela cartinha. Por exemplo, eu vou ler algo aqui, tá, para vocês, que é o meu caderninho aqui de oração, que eu fiz, deixa eu abrir alguma aqui. Cuidado, hein? Aqui, por exemplo, sobre perdão. O texto falava sobre perdão. Eu não tenho medo de expor, porque todos nós estamos no mesmo barquinho. Aí eu escrevo assim, aquilo que eu entendi do texto, através dessas perguntas, escrevo assim: Filho, eu quero que você se alegre. Sou eu que perdoo os seus pecados e cura as suas doenças. Não fui eu que te resgatei? Sou rico em compaixão e misericordioso. Eu defendo os oprimidos, sou compassivo e paciente e cheio de amor. Por isso, não retribuirei conforme as suas iniquidades, pois assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é meu amor por você. Sei que você é pó. Lembre-se que o temor é o princípio da sabedoria. Guarde as minhas instruções através do amor. Perdoe e assim será perdoado. Não julgue e não seja rude com os seus irmãos, nem seja orgulhoso. Tudo vem de mim e eu é que preparo e guio os seus caminhos. Entendeu? É algo que Deus falou para mim num dia desses. Eu peguei aquele método, apliquei, depois de aprender tudo aquilo, eu escrevi uma cartinha daquilo que eu entendi que Deus estava falando comigo, para mim mesmo. Eu não coloco data. E aí, meu irmão, quando vem o dia da tribulação, que você não tem força nenhuma nem de abrir a Bíblia, chega para todos nós, está cansado. Abre o teu caderninho de oração.
E aí sim, faça até de forma aleatória, abra lá em qualquer página do passado, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo, algo que ele já ministrou. Nós esquecemos fácil das coisas, daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. E é por isso que é importante o caderninho. E ainda tem alguns que colocam pedidos de oração no final, ou até mesmo aquilo que o Senhor já fez e escreve. É uma bênção isso. Então, nós vamos praticar juntos agora, tá? Pode passar o slide. Nós vamos meditar num texto que está em Mateus, capítulo 5, do 13 ao 14. Esse texto fala do sal da terra e da luz do mundo, tá? Mateus 5, do 13 ao 14. Eu vou voltar nas perguntas aqui. Isso, deixa nas perguntas. Não precisa responder todas, tá? Mas, de repente, o líder da mesa vai conduzir a mesa a procurar dentro desse texto respostas para essas perguntas. No final, vamos marcar aqui o tempo. Vamos dar aí 10 minutos, eu vou passando nas mesas para ver se alguém está com alguma dificuldade. No final, nós vamos abrir para algumas 3 mesas compartilhar aqui aquilo que eles estudaram. Pode ser? Fazendo ainda as mesas que não terminaram, mas eu quero já chamar uma mesa aqui para compartilhar aquilo que vocês discutiram juntos, tá? Passei em algumas mesas que estavam com algumas dificuldades, mas lembrando, gente, não precisa responder todas as perguntas, tá? Porque não é todos os textos que vai ter resposta para essas perguntas. Aqui é uma sugestão de você fazer pergunta pro texto, tá? Por exemplo, né, o texto vai falar da figura do sal, da figura da luz. Por que que Jesus usou essas figuras? Naquele tempo, o sal era para conservar o alimento. O sal servia até mesmo para um método para remédio. O sal, ele dava sabor ao alimento, como até hoje, né? Ele dava tempero, mas ele também dava sede. Então, quando ele está dizendo ali, ó, usar o sal, você deve ser como o sal, você deve ser isso, você deve dar tempero a esse mundo, você deve fazer as pessoas ter sede de Jesus, você deve conservar a tua fé, a tua integridade. Então, interessante, né? Vou chamar a mesa 11 aqui, um representante, para vir falar aqui o que eles aprenderam. Daí a mesa 8 depois, beleza. Quem da mesa 11 vai vir aqui? Pode vir. Tudo bom? Como que é teu nome? Otávio. Otávio. Ó, gente, vamos prestar atenção só um momento aqui. O Otávio da mesa 11 vai trazer a reflexão deles do texto, tá? Pode falar, Otávio. Salve, irmãos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Louvado seja Deus pela palavra que nós lemos. Obrigado, pastor, mais uma vez. Então, Mateus 5, 13 a 14, as palavras, elas são, daí a palavra quem? Jesus Cristo que está falando. Ele está falando essas palavras no Sermão do Monte, que é talvez uma das passagens da Bíblia da qual eu mais gosto. Aliás, capítulo 4 também, que fala sobre a tentação, também é uma das partes que eu mais gosto da Bíblia. Ele está falando isso para os discípulos, mas também para as multidões. Não é à toa que no início do capítulo ele fala que Jesus viu as multidões e, reunindo os seus discípulos, ele começou a pregar. E daí vem o Sermão do Monte. A palavra aqui, ela não está se referindo a um contexto necessariamente específico, ela é atemporal. Ela está falando de regras e de questões que nós temos que levar para as nossas vidas. Então, ela é atemporal. Então, não é uma questão, por exemplo, que nem a gente estava discutindo na nossa mesa. Por exemplo, quando está na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando de problemas da igreja que ele está se referindo. Então, é uma palavra que é atemporal. Nós encontramos aqui que temos alguns pecados que a gente tem que ser evitado a partir de uma leitura nas entrelinhas do texto.
A primeira delas é a questão da incredulidade. Ou seja, nós não podemos, por exemplo, essa questão, nós temos que ser sal e luz do mundo, a gente tem que acreditar que nós temos que levar essas questões. E também a própria obediência. Se nós somos sal e luz do mundo, nós temos que seguir os mandamentos de Deus para ser sal e luz do mundo. De que adianta eu ser salvo, mas não me comporto como um salvo? De que adianta eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu sou uma pessoa que não pratica aquilo que Deus nos manda? Então, aplicações que a gente encontrou. Primeira delas, dedicar o nosso tempo ao ministério. O apóstolo Paulo ele coloca diversas vezes nas cartas aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, que nós temos dons. Se você tem o dom de ensino, ensine. Se você tem o dom de oração, ore. Se você tem o dom de cura, cure. Então, nós temos que dedicar nosso tempo ao ministério. Nós temos que usar os nossos dons. Nós não podemos ser negligentes no nosso ministério. Não podemos ser omissos no nosso ministério. Nós temos que trabalhar. Algo novo sobre Deus. Deus utiliza o povo de Deus como ferramenta. Deus, aquela coisa, nós também discutimos essa questão na mesa. Deus não precisa da gente para fazer as coisas. Deus, ele pode fazer as coisas sozinho. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu poder, em toda a sua glória, ele manda a nós como ferramentas. Então, você pode ser ferramenta no seu trabalho, pode ser ferramenta na sua casa, pode ser ferramenta no trânsito, você é ferramenta de Deus 24 horas por dia. Então, nós temos que Deus utiliza o povo de Deus como ferramenta. E algumas questões sobre as palavras. Nós temos aqui sal. Sal, aqui, na época, não apenas é um tempero, como a gente utiliza hoje. Ele é também um conservante, ou seja, que nós temos que persistir no nosso ministério, persistir no cumprimento das ordens de Deus. Também é a questão do valor. Vamos lembrar que a palavra salário vem da época em que os romanos utilizavam sal como pagamento para os seus soldados. Mas também ele é facilmente obtido, que era um produto abundante, mas também é facilmente perdido. Basta, por exemplo, você vai cozinhar lá na sua casa e coloca muito sal. Perdeu, você não consegue comer. Esses dias atrás, inclusive, eu fiz isso lá em casa. Lá se foi R$30 jogado fora. E a luz, né? Aqui a gente discutiu uma coisa que o pastor Hernandes Dias Lopes falou lá no aniversário de 43 anos de ministério do pastor Pascoal, que existe uma diferença entre o sol e a lua. O sol, ele ilumina-se. Ele não é iluminado por nada. Ele é a fonte de luz. Já a lua, ela não tem luz própria. Ela só reflete a luz do sol. Se nós somos luz no mundo, não é porque nós somos a fonte de luz. É porque Deus nos ilumina para fazer a sua obra. Portanto, meus irmãos, façamos a obra de Deus na nossa vida e Deus irá nos abençoar. Amém? A mesa 8 vai trazer aqui também. Olha que bênção, gente. 10 minutos. Já pensou você lá 1 hora no teu quarto lá? Rapaz, vai ser bênção, hein? Gerson, se prepara, vai pegar fogo, Leg, se esse povo fazer devocional aqui. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí, né, eu poder estar compartilhando esse momento. Acho que a interpretação da mesa 11 ali é uma interpretação bem aprofundada, né, de pessoa que tem um conhecimento mais apurado sobre a Bíblia e as questões de Deus, né? A segunda vez que eu estou aqui, e eu vejo que tem pessoas que, como eu, estão novas aqui. Às vezes não tem uma percepção tão aguçada quanto essa, né? Mas o que me chama a atenção, na interação que ele disse que é um texto atemporal, realmente. E a Bíblia, ela tem uma forma muito simples de falar, né, com a gente. Até a pessoa mais simples, ela vai entender o texto. Nós temos uma interpretação não tão detalhada, mas na simplicidade mesmo, porque o texto ele fala da luz do mundo, né? E que chamou a atenção para a gente que uma cidade construída no alto de um monte, ela não pode ser escondida, né? Então,
Então, a nossa interpretação foi, nós temos o conhecimento da palavra de Deus e nós não podemos mais nos esconder, né? Falando de uma forma bem simplista, assim, a luz do mundo, você não pode mais se esconder. Como um amigo disse lá na mesa, quando você pega no arado, você não pode mais guardar o arado, né? Você tem que arar a terra. Então, a gente interpretou dessa forma. E um pecado, assim, que a gente teria que evitar é apagar essa luz, né? Não se põe uma luz embaixo de um cesto, né? No meu texto dizia isso. Alguns textos falam diferentes. Você não pode procrastinar, né? Esse conhecimento, essa interação. Eu acho que a gente tem que iluminar, fazer igual o amigo disse aí. Nossa interpretação foi mais simples, mas a Bíblia realmente é simples. Ela fala com qualquer um, né? Gostei que o irmão disse, o texto diz, vocês são. Grande desculpa nos dias de hoje, mas eu tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer... Não, você o Senhor está te chamando agora, na tua simplicidade, do teu jeitão, Ele vai usar tudo o que você passou, coisas boas, ruins, para que a obra e o reino de Deus avance. Então pare de desculpa, pega a tua Bíblia, tenha teu tempo de adoração. Esqueci de falar isso, quando nós chegamos para a devocional, coloca um louvor primeiro, canta uns 2 louvores, tranca o quarto, deixa o celular lá fora, aí pega a tua Bíblia, ora, peça para Deus falar contigo e aplique esse método. Você vai ver, meu irmão, que se você fizer isso, a tua vida esse ano vai ser diferente, os teus negócios vão ser diferentes, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus ministrando na tua vida diariamente, vai ser uma bênção. Mesa 24 e 25, daí a gente encerra, Gerson, pode ser? Eles deram o nome aqui para estar ministrando. Quem que é da mesa 24? Vamos lá. Como que é teu nome? Luiz. Bem, pastor Diego, primeiro eu quero dizer ali que na nossa mesa ninguém conhecia a metodologia, e gostamos muito, tá? Muito mesmo, foi bastante assim, unânime, tá? E agregado a isso, com certeza, aumento de oração e de um louvor, de uma música, vai dar muito fruto para a gente, né? Mas o que o pessoal da mesa 11 falaram, nós chegamos às mesmas conclusões, somos bem didáticos, né? Nós fomos pegando ali, todos leram, todos estavam com Bíblia no seu celular, e a gente foi respondendo exatamente bem didático. Cada uma das perguntas se colocou ali no slide, né? Então a promessa ela já começa já no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Tá? Esse é o básico, então, do que nós conseguimos ali como um grande resumo e a grande promessa feita nesse texto aí de 4 versículos de Mateus, né? Um pecado a ser evitado, tá? Nós usamos muito a palavra ser omisso. Gostei também do que a mesa 11 falou, da palavra negligente. E também botamos a palavra de não brilhar. Esse é o pecado. Ser omisso, ser ou negligente e não brilhar é o pecado a ser evitado. Acho que nós temos que fazer isso mesmo, está muito claro nesse texto bíblico, né? A aplicação a ser feita é exatamente o contrário, né? Se a aplicação a ser feita é brilhar. Brilhar, ser exemplo, fazer a diferença, tá? Obediência, que foi uma palavra também usada na mesa 11 também. Gostamos, os termos são muito, muito semelhantes, né? Algo novo sobre Deus, né? É o que Deus quer da gente, né? O que Deus quer da gente. É a expectativa que Deus tem sobre nós, tá? Que gentilmente seja uma ferramenta, tenha essa intimidade e seja sal e luz, de acordo com o texto. E aquelas perguntas, né? Quem, quando, o que, onde, por quê? Logicamente está relacionado ao Sermão da Montanha, né? Logicamente foi feito na montanha, foi feito por Jesus, foi feito, como falado nos outros 2 grupos, do 8 e 11, é um texto atemporal, né? E o porquê? Se nós não formos sal, não serviremos para nada, né? Inclusive a última pergunta lá, que tinha uma palavra interessante, nós conseguimos achar essa palavra interessante também, né? Porque algumas versões davam o texto cesta, mas algumas palavras falavam em alqueire. Alqueire vem muito de terra, né? Em realidade, se pegar o alqueire, está ligado à palavra testa, porque algumas versões falavam na palavra alqueire lá. Valeu? Para fechar, que deu o nome aqui antes, mesa 25. Viu, gente? É possível, hein? Vamos fazer a devocional em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou Alex, mesa 25. Boa noite. Sobre, primeiro ali, uma promessa a qual você pode se apropriar, né? Mais próximo, beleza. Sobre ser sal e luz, né? Naquela época, Deus tinha que elocubrar alguma coisa valorosa para nós, né? Então ele usou a palavra sal e luz, uma coisa muito valorosa.
Mas eu acho que não existe coisa mais valorosa do que receber a graça de Deus, né? Então ele tinha que mostrar, tornar palpável a grande verdade, a grande promessa que estava sendo ali. Então a gente já está recebendo a graça de Deus. A gente não consegue compreender quem é Deus e nunca vai entender. Então ele tem que simplificar. Naquela época, ele usou essa linguagem, sal e luz. Então dádivas da graça de Deus em nós. Não existe riqueza maior do que essa. Segunda pergunta, um pecado a ser evitado, né? Não viver as obras de Deus, não levar o evangelho, se calar, se omitir. Pecado original lá, o que Adão fez? Né? Não só ele, né? Toda essa geração, né? A omissão, não falar da verdade, é não fazer aquilo que Cristo deixou na graça para vir fazer, trazer a verdade, seu caminho, a verdade e a vida. Então, se omitir, acho que é um dos pecados mais terríveis. Uma aplicação a ser feita. Levar o evangelho em nossas ações. Porque muitas vezes, a única palavra, a única Bíblia que alguém vai ler é através das nossas ações, sabe? Quando você tem uma atitude honrada, quando você, mesmo com dor, mesmo com uma desavença, você tem uma postura reta e íntegra, isso impressiona. Se impressiona e não precisa ser dito em palavras, em ações, assim como Cristo é. Falar sobre o evangelho e mostrar a palavra, né? Dizer de onde que está vindo, né? É muito legal a gente levar a Bíblia como se fosse uma filosofia e ver todos os princípios e valores e ficar repetindo. Mas se a gente não fala de onde vem, as pessoas não sabem para onde procurar. Então elas podem acabar indo procurar em livros ou em outros lugares ou em outros grupos sociais. A igreja não é um grupo social, a igreja também é um grupo social, mas ela não é só um grupo social. Ela é uma representação daquilo que é a vontade de Deus. A unidade em Cristo para que a verdade seja manifesta para toda a terra. Uma aplicação a ser feita. Generosidade em sermos instrumento. A generosidade de Deus quando somos instrumentos e obedecemos à vontade de Deus. Aí, número 5. Quem, quando, o que, onde e por quê. Quem, para nós. Quando uma pessoa, eu digo nós, porque quando uma pessoa sofre, isso é uma questão de missões, quando uma pessoa sofre, o corpo todo sofre. Se realmente somos um corpo, a palavra tem que ser dita para todos nós, inclusive aqueles que não conhecem. Então é para quem? Para nós. Porque não é para você, para mim ou para ele. É para todo ser humano que não tem conhecimento da palavra. Então, para nós. Quando? O tempo todo. O Johan, o psicólogo cabeludo, ele falou uma vez para o Tarek, que se nós compreendêssemos qual é a grandiosidade de Deus, nós não paríamos de orar nem um segundo, a gente ia orar todo o tempo. Então, quando? O tempo todo. Todo momento a gente está glorificando a Deus. O quê? As boas novas. Sobre a graça, sobre a redenção, e sobre como Jesus Cristo recebeu toda a ira de Deus, sem ter necessidade alguma, por nós, por causa dos nossos pecados, por amar a nós. E onde? Em todo lugar. Nosso maior sonho qual é o maior sonho? Que o Evangelho chegue em todos os lugares, porque é uma promessa. E quando isso acontecer, Cristo volta. Presumo que esse seja o maior sonho de vocês. Esse é o meu. Para que ele volte logo. Porque existe muito sofrimento aqui. E existe sofrimento porque a palavra não chegou em todos os lugares. Porque o amor aplaca todo medo. E existe muito medo nesse mundo, em todo lugar. Por quê? Para honrar e glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E não existe motivação maior, e não existe um propósito maior que não glorificar a Deus, porque Ele é digno. Acho que é isso. Para encerrar aqui, eu quero orar mais uma vez e dizer, é possível. Imagine você aplicando isso agora no teu caderno, escrevendo uma carta para você mesmo, dizendo, meu filho, seja sal da terra, luz do mundo, eu não te chamei para você ficar escondido. Pouco do que foi falado aqui. Você vai ver que daqui a um ano, de repente, você vai abrir teu caderninho, vai estar escrito isso, você vai estar vivendo aquilo mais uma vez. É uma bênção, gente. Deus fala com a gente hoje. A gente brinca, às vezes, com as crianças, leia a palavra de Deus, porque ela é a boca de Deus. Pega a palavra e faz assim, a boca de Deus. Às vezes a gente fala, puxa, Deus fala tanto com um, tanto com o outro, não fala comigo. Claro que Ele fala. Já está exposto na palavra. Só basta você
Se colocar diante de Deus, pedindo a Ele. Ontem eu estava conversando com o Dalton, ele me contou, dizendo, olha, eu tinha dificuldade com um devocional, e eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá sede da Tua palavra, e Deus deu, e eu estou lendo a Bíblia todo dia, e estou fazendo a devocional, peça isso ao Senhor, Senhor, me dá sede, que eu possa buscar o Senhor todos os dias. Eu também preciso, sou igual a vocês, é uma batalha diariamente. Eu vou orar aqui mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz, como diz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu nem sei onde que fica isso, mas ela vai lá, Pai, e ela é viva. Tenho certeza que muitos irmãos aqui foram ministrados essa noite, pela Tua palavra, não pelo Diego, ou por uma dinâmica do Lex, pela Tua palavra que é viva. Mas nós pedimos a Ti, Deus, que não seja só hoje, seja todos os dias. Esses irmãos aqui, Deus, estão dispostos a buscar a Tua face. Por isso, quando eles pegarem a palavra, junto com as suas famílias, buscando a Ti, que o Senhor se revele na vida deles. Ah, Senhor, o Senhor conhece cada um deles e sabe o que se passa no coração, por isso nós cremos que a Tua palavra vai vir de encontro à necessidade dos meus irmãos, e eu creio, Deus, que homens serão transformados, não porque eles estão envolvidos num programa, mas é porque eles estão recebendo a visitação do alto todos os dias. E eu creio, Pai, em homens valorosos, cheios da Tua presença, tão somente porque eles se humilham diante da Tua presença, no quarto deles, num lugar secreto. Por isso eu peço a Ti, Deus, nos perdoe, Pai, porque nós temos acesso a essa palavra, e muitas vezes nós negligenciamos, escondendo tudo isso, Deus, como diz o texto. Nos ajude, Pai, a ser sal da terra e luz no mundo nos dias atuais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, Diego, a bênção mesmo. Eu achei interessante um irmão da Mesa 25, né, que disse que o pessoal não conhecia, ou 24, não foi o Alex. O pessoal não conhecia a metodologia, né, esse sisteminha, né? Quem mais não tinha conhecimento desse roteirinho aqui? Levanta a mão, só para a gente saber. Puxa vida, olha que bênção. Graças a Deus. Eu até, quando a gente estava preparando aqui a exposição, né, como é que a gente ia fazer, até pensei, não, mas o pessoal já está careca de saber isso aí, né? Acho que não é o caso, né? Mas aí, conversando com o pastor Marcílio, falei, não, vamos botar assim, vamos botar que acho que vai ser interessante. Está aí o resultado, né? Já ficou um grande aprendizado para os irmãos, aqueles que não sabiam como fazer, e eu sei como você fica angustiado com isso, agora tem um métodozinho. Depois a gente vai pegar a palestra do Diego, nós vamos botar em PDF e vamos botar nos grupos, para o pessoal poder, né, ter as perguntinhas lá, tá certo? Só pegando mais o gancho ali, Diego, da questão do louvor, né, você botar uma música. Quem participa ali das lives, quando eu dirijo as lives, tanto dos Legendários quanto das nossas lives, sempre deve observar que tem sempre um fundo musical, né? Por quê? O louvor faz parte, meus irmãos. Faz parte, porque naquele louvor pode ser instrumental, mas às vezes está tocando lá, manso e suave, Jesus está chamando. Você conhece a melodia, né? E você está ouvindo aquela mensagem ali, você está lendo um texto, ou você está em oração, está ali num instrumental baixinho, mas faz parte também daquele momento. Tá? Eu sempre coloco justamente com essa finalidade. É o conjunto, é o louvor, a mensagem da palavra de Deus e o momento de oração. Tá? Então, desfrutem disso. Eu quero desafiar os irmãos. Essa semana você vai se colocar diante do Senhor. Vai buscar o Senhor. Principalmente vocês que não conheciam a metodologia. Meu irmão, mergulhe nisso, pega isso ali, vai e volta no texto, né, procura pesquisar das palavras diferentes, né, como o irmão trouxe ali, palavra do alqueire. O que é esse alqueire aqui? Né? O que é isso aqui? Mas na minha Bíblia não tinha isso. Esses dias eu cheguei a abrir 4 Bíblias com versões diferentes na minha frente, porque eu estava em dúvida em no que era o significado ali. Né? Abri 4 versões e você vai se aprofundando.
Eu estou fazendo meu devocional nesse mês de janeiro, falei ali até para o pessoal na minha mesa, no livro de Romanos, tá? Não saí do capítulo 9, desde o dia 1º. Vai e volta, vai e volta. Eu queria ler o livro todo. Não consegui, porque cada dia você lê uma coisa diferente, lê de novo o mesmo capítulo e é uma mensagem diferente, é algo mais profundo, algo novo sobre Deus. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável, inesgotável. Então, desfrutem disso, desfrute. Pegue isso mesmo, desfrute para você poder glorificar o Senhor e ver quanto que você vai ser ainda mais luz, ainda mais brilho, ainda mais sal na terra daquilo que o Senhor já tem feito pela sua vida. Amém? Já oramos, tá? Já estamos aí encerrando a nossa reunião. Então, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Aí no link que está na mesinha aí, tem um grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp para estar com a gente aí, tá? Fica à vontade, está convidado. Semana que vem estamos de volta aqui para mais uma ministração. Contamos com todos aqui conosco. Amém? Deus abençoe, queridos. Sejam felizes aí na semana.